Bom dia, meu nome é Thales Adler e eu estou aqui para apresentar o trabalho de mobilidade de baixa emissão no transporte público. Uma análise comparada entre Brasil e Alemanha, que foi um fruto de uma bolsa do CNPq no programa de iniciação científica da Fundação Getúlio Vargas, orientado pelo professor Luiz Paulo Bresciani. O conteúdo de hoje vai focar no contexto objetivo do trabalho, passando pelo referencial teórico, métodos, resultados e conclusão do trabalho. Em primeiro lugar, esse trabalho teve como objetivo a realização de estudos de casos comparados na temática da mobilidade de baixa emissão no transporte público. Dessa forma, foi elaborada a pergunta de pesquisa: como a Alemanha está construindo sua transição para a mobilidade de baixa emissão e quais as possíveis implicações para o Brasil. Então, esse artigo tentou entender as razões pelas quais a mobilidade sustentável no país ainda não é uma pauta predominante. Isso, então, foi feito a partir de tais focos: levantamento sobre a situação atual, mecanismos de articulação alemães e a proposição de mecanismos e arranjos para o Brasil. Ou seja, esse trabalho também se diferencia pelo seu caráter prático, indo além das contribuições à literatura existente e fornecendo ferramentas práticas aos gestores públicos para tratarem a questão. Entrando então no referencial teórico. A mobilidade sustentável é um conceito derivado principalmente da característica histórica do sistema de transporte da sociedade, a insustentabilidade. O conceito começou a ser aprimorado, descartando ideias iniciais como apoio a uma redução do transporte em si e voltando o apoio para a redução de poluentes locais, congestionamentos e melhoria da qualidade de vida. O que começou apenas como uma preocupação ambiental passa então a ter olhar holístico para o funcionamento da sociedade como um todo, também considerando impactos sociais e econômicos do meio de transporte. Como base importante da mobilidade sustentável, a Alemanha aposta na mobilidade elétrica, com destaque justamente para o nível municipal, cuja atuação das cidades vem se tornando cada vez mais forte. O país vem se consolidando na temática desde 2008, com a criação da estratégia alemã para a eletromobilidade, que é fruto da cooperação entre os principais atores envolvidos na temática: indústria, governo, instituições, ciência e tecnologia, e se deu através da construção de iniciativas estruturantes e políticas para o desenvolvimento do mercado, da capacidade produtiva, da tecnologia e da infraestrutura. Para o contexto brasileiro, o principal arcabouço federal que rege os transportes é o Programa Nacional da Mobilidade Urbana, PNMU. No entanto, o panorama da mudança da matriz energética no Brasil ainda é incipiente. Uma das questões mais latentes da temática em nosso país é justamente a questão da ausência de um plano estratégico integrado da mobilidade elétrica no geral, incluindo o transporte público e datas limites para essa transição. Iniciativas de implementação de ônibus elétricos estão presentes em 14 cidades do Brasil, além de 12 iniciativas mais voltadas aos trilhos urbanos. Para a investigação dos objetivos do estudo, foi adotada uma abordagem qualitativa, tratando tal abordagem como estudos de casos comparados. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura, documental e uma pesquisa primária a partir de entrevistas semi-estruturadas, com roteiro previamente elaborado baseado na literatura e nas questões mais latentes até então encontradas. Os atores entrevistados foram Dominic Scherer, professora doutora Flávia Consone e a professora Carmen Araújo. Então, entrando nos resultados, a transição energética no Brasil não é um assunto simples, envolvendo uma série de questões e atores cujos interesses conflitantes tornam a sua evolução um desafio para os administradores públicos. Nesse sentido, para além da transição, esse estudo evidenciou a importância do planejamento urbano estruturado do transporte público a priori. Por mais que a transição na matriz do transporte seja inevitável, sua efetividade continua dependendo da existência de um sistema de transporte público eficaz. Ainda foi destacada a importância da articulação federativa para o andamento da transição. Os regimentos tanto da União Europeia, Alemanha e os Estados alinhados para que o transporte seja implementado localmente, com as deliberações de macro advindos justamente da entidade supranacional. O transporte é, então, organizado pelas chamadas associações de transporte, aglomerando diversos distritos e cidades em seu entorno. Dessa forma, o trabalho buscou realizar uma análise da mobilidade sustentável no transporte público brasileiro, contrapondo a Alemanha e as lições possíveis para o Brasil. A eletromobilidade por si só, apesar de atacar o problema da emissão de poluentes pela matriz do transporte, se analisada a partir da ótica do automóvel individual, continua insustentável. É fundamental que qualquer iniciativa de transição energética esteja aliada a incentivos ao transporte público. O Brasil apresenta alguma governança a esse respeito, encabeçada pelo PMNU, mas ainda muito pouco desenvolvida. Apesar das iniciativas que começam a se proliferar dentro dos municípios brasileiros, buscando atingir metas de redução de poluentes locais no seu transporte coletivo e estímulos à população à utilização desses meios de transporte, elas não estão sendo amparadas por metas, objetivos tangíveis ou qualquer outro tipo de arcabouço supramunicipal que torne aquela política realmente de Estado.
A união de todos os atores em busca de uma visão única e sistêmica do transporte coletivo passa diretamente pelo jeito que as articulações federativas se dão em território alemão. Deve ser enfatizada a importância de uma entidade supramunicipal, os distritos, para que exista essa consonância. Sua existência faz com que as políticas de transporte de massa por ela administradas possuam um caráter mais orgânico e efetivo, uma vez que você diminui o conflito de interesse na integração do transporte coletivo. Eu agradeço o tempo e até breve.